Bom, galera, boa noite, mais uma vez. Na aula de hoje, uma aula bem rápida, nós vamos falar sobre ética e responsabilidades dentro da engenharia, ok? E aí, quem não... Vocês conseguiram fazer o texto que eu passei na semana passada? Todos conseguiram fazer? Eu consegui, professor. Alguém que ainda está pendente daquele texto? Acredito que não. Professor, eu tô pendente ainda porque eu tava com dengue e eu não consegui fazer. Ah, beleza. Então, assim, se a aula hoje acabar um pouco mais cedo, tenta usar esse tempo para fazer o texto, ok? É. Aí depois você manda mensagem, Pedro Henrique, pra você não ficar prejudicado em relação à nota, tá bom? Tá, vou mandar. Você não fez ainda, beleza? Ô, Vamos lá. professor, Oi. só essa questão que alguém falou que estava com dengue, eu também estou com dengue, sobre atestado, essas coisas. Eu não consegui assistir às aulas, né, que eu estava com as dores. Nesse caso, a escola abona a falta ou como é que funciona? Conversar direto com o coordenador, entendeu? Com certeza não vai ficar prejudicado por isso, não. Ok? Ah, tá, show de bola. Se lá no final do semestre alguma matéria você não abona, atestado não abona falta, mas se lá no final do semestre alguma matéria você não atingiu o percentual de faltas, se aí vê que você teve os atestados, aí o professor geralmente aprova você, tá? Se for só o caso das faltas mesmo, beleza? Mas é sempre bom ter o diálogo. Então vamos lá. Bom, na aula de hoje vamos falar sobre uma introduçãozinha rápida, depois sobre responsabilidade na engenharia, que vai incluir ética e profissionalismo, questões micro e macro, complexidade moral dos sistemas de engenharia, problemas morais potenciais, ética na engenharia e a importância do estudo da ética na engenharia. Bom, engenheiros criam produtos e processos para melhorar a produção de alimentos, para fornecer abrigos, energia, comunicações, transporte, saúde e proteção contra desastres naturais, além de fornecer conveniências, comodidades e beleza para o nosso dia a dia. Porém, isso nem sempre é possível. Alguns erros podem ter sérias consequências. Então, que fique claro, a engenharia ela tem transformado o nosso senso de conexão com a natureza e nos levado a um mundo artificial onde qualquer sonho pode ser alcançado e qualquer problema pode ser resolvido. O que acontece é que antigamente as civilizações antigas elas viam na natureza muita limitação para as coisas. Por exemplo, eles jamais imaginavam que poderiam transportar uma pedra muito pesada de um lugar para o outro, porque sabia que a capacidade dos corpos, né, físicos delas, não era suficiente para tal. Tinham o mesmo cérebro que a gente, mas não conseguiam transportar uma pedra pesada, ou jamais iam imaginar que iam fazer longas viagens, porque a única meio de transporte eram as suas próprias pernas. Depois começaram a dominar os cavalos, os animais, mesmo assim não conseguia ainda fazer viagens intercontinentais. Então, a natureza, de fato, era um limitador muito grande para as antigas civilizações. Até porque você não conseguia fazer nada à noite, devido à escuridão. Então, muitas coisas você não conseguia fazer por causa das limitações. Porém, ao longo das eras, a humanidade ela foi se desenvolvendo de uma maneira assim extraordinária e para buscar melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Até porque se nós hoje fôssemos as 8 bilhões de pessoas que somos, com os recursos que tínhamos há milhares de anos atrás, não conseguiríamos viver. Não conseguiríamos ter alimento para todo mundo, não, porque até hoje, nós só conseguimos ter essa população que nós temos hoje na Terra por causa dos nossos meios de produção de alimento em massa e por aí vai. E aí a engenharia, ela faz com que você consiga fazer várias coisas. A gente acaba vivendo num mundo artificial onde tudo pode ser alcançado, qualquer problema pode ser resolvido. Mas todo esse desenvolvimento, toda essa... hoje em dia, né, a gente atribui muito o desenvolvimento humano às tecnologias que vêm surgindo,
Tudo isso tem implicações. De um lado, como diz o texto do slide, geram benefícios, de outro, a sua obrigação pode ter consequências negativas. Por exemplo, a exploração espacial proporcionou novos conhecimentos que foram usados para desenvolver produtos. Entretanto, os desastres dos ônibus espaciais Challenger e Columbia levantaram novamente a discussão da importância de decisões baseadas em valores morais, colocando a segurança e o bem-estar das pessoas acima das eventuais perdas econômicas ou do não atingimento de metas. A ética dentro da engenharia, ela envolve você avaliar os ganhos e os riscos de forma racional, assumindo as devidas responsabilidades. Então, tudo que você vai desenvolver no meio da engenharia, você precisa antes avaliar os ganhos que você pode ter, mas também os riscos, e de uma maneira racional. Não adianta eu simplesmente esquecer dos riscos e simplesmente querer avaliar os ganhos para poder partir em frente com uma pesquisa. Dentro da engenharia, assim como os médicos aderem ao juramento de Hipócrates, os engenheiros aderem às guias de conduta profissional. As responsabilidades profissionais dos engenheiros são estabelecidas nos códigos de ética, que definem diretrizes de comportamento. As responsabilidades legais são aquelas relacionadas ao cumprimento dos contratos. Alguns engenheiros que trabalham como consultores estabelecem contratos diretos com seus clientes e ficam legalmente comprometidos a conviver com os padrões de desempenho estabelecidos nesses contratos. Os engenheiros têm responsabilidades também sociais. Entretanto, as atividades de engenharia sempre envolvem algum risco, algum tipo de risco. Nesses casos, os engenheiros têm obrigação de informar a sociedade sobre os riscos inerentes. A relação risco-benefício deve ser avaliada baseada nos impactos social, individual e ambiental. E aí, na figura 13.1, em 2001, uma série de explosões na plataforma P36 da Petrobras matou 11 pessoas e levou essa plataforma ao seu afundamento. Então, gente, tudo você tem que avaliar. Por exemplo, alguém já sabe o que é exatamente uma licença ambiental? Alguém já trabalhou com isso? Alguém já pegou uma na mão? Alguém já viu alguma empresa que teve que solicitar uma licença ambiental? Alguém já teve a curiosidade de saber? Não? Bom, vamos lá. O que seria uma licença ambiental? Licença ambiental é um procedimento que a empresa deve fazer quando ela vai executar qualquer atividade dentro de um determinado município, estado ou país. Todas as atividades, todas as empresas, todas, elas têm que ter uma anuência de um órgão governamental ambiental. Ah, professor, mas eu já abri uma empresa e essa empresa não precisou. Precisou sim. Você talvez não foi contatado. Por exemplo, vamos supor que você abriu uma papelaria. Automaticamente, aqui em Aracruz, quando você abre qualquer empresa, esse registro vai para a junta comercial. A junta comercial tem um sistema que emite notificações para todos os órgãos competentes, bombeiros, posturas, né, prefeitura, órgão ambiental competente, que no caso de Aracruz é a Secretaria de Meio Ambiente, e por aí vai. Só que a secretaria pega aqui na mão, lá no sistema, isso aqui é uma papelaria, já libera automaticamente para o sistema, porque sabe que a papelaria não tem um risco ambiental assim a ponto de precisar de uma licença, tá? Então, só para ficar claro isso. E o que é a licença ambiental?
Licença ambiental é muito mais do que um alvará, como as pessoas pensam. Na licença ambiental, a empresa deve pegar a atividade, mensurar ela, levantar todos os riscos possíveis, os riscos ambientais que essa atividade pode gerar e informar também o que essa empresa vai fazer para mitigar esses riscos ambientais. Isso é engenharia. É você simplificar, e geralmente quem tem que assinar esse diagnóstico ambiental, ou dependendo do tamanho do risco, né? Pode ser até um EIA-RIMA, são vários tipos de documentos ambientais. Quem assina é o engenheiro. Eu mesmo já assinei alguns documentos desse tipo, né? Obviamente que, por ser engenheiro mecânico, eu jamais vou fazer um diagnóstico ambiental de uma farmácia, por exemplo, de uma indústria química. Não vou fazer. Seria até mesmo uma falta de ética da minha parte. Eu já fiz diagnóstico ambiental de uma oficina de motos em Coqueiral, uma vez, fiz toda a análise lá, o cara tinha inclusive já até comprado a separador de água e óleo que ele devia ter e tal. Fiz de uma indústria metalmecânica, né, na Barra do Riacho. Fiz da Isocap, que é a empresa que eu trabalhava, isolamento térmico. Foram essas 3 empresas que eu cheguei a fazer diagnóstico ambiental para elas, tá? Obviamente que todas elas dentro do que eu podia fazer como sendo engenheiro mecânico. Que é justamente que levantar os riscos. Eu levantei os riscos das atividades para poder que a empresa pudesse operar sem causar risco ambiental. E risco ambiental, gente, não é só poluição, não. Risco ambiental inclui até mesmo vaga de estacionamento é poluição ambiental, porque você está prejudicando demais ali aquela redondeza onde você está inserido. Poluição sonora é poluição ambiental. Então, tudo isso está inserido dentro do que é o diagnóstico ambiental. Falando de ética e profissionalismo, os valores morais devem estar incorporados aos projetos de engenharia como um padrão de excelência e não somente como um módulo extra, e integrados com segurança, eficiência e respeito pelas pessoas e pelo ambiente. Os valores morais são numerosos e podem dar origem a dilemas éticos, situações nas quais as razões morais entram em conflito ou quando a aplicação dos valores morais é problemática e, portanto, não fica muito claro como proceder. Bom, eu sou muito fã de um escritor que ele costuma dizer sobre essa questão do valor moral. Ele fala que todo mundo, todas as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Todas as pessoas sabem. Também vim afirmar que nenhuma delas consegue inteiramente consegue de uma maneira assim integral em cumprir todos os valores corretos. Mas de fato, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente não é assim inocente em tudo, né? O valor moral é isso, é você saber o que é certo e o que é errado. Às vezes, pode haver um dilema ético, né? Por questão cultural ou qualquer outra questão. Talvez o que é certo para mim é errado para você, o que é errado para você, e o que é certo para você é errado para mim. Mas são raras exceções. A gente sabe o que é certo e o que é errado. E na engenharia, você tem que sempre, quando você vai participar de um projeto, você tem que entender que ele deve caminhar pelas razões certas. As razões morais podem ser obrigações, direitos, bens, ideais ou considerações similares. As habilidades técnicas e o julgamento do que é considerado moralmente bom precisam se mesclar na solução dos dilemas éticos. Assim como em outras profissões, a excelência e a ética andam juntas. Micro e macro. Nos dias atuais, engenheiros eles precisam também estar preparados para lidar com as questões de micro
e de macroabrangência. Nas questões micro, por exemplo, estão incluídas demandas que envolvem decisões de indivíduos ou empresas no desenvolvimento de seus projetos. Já as questões macro incluem problemas mais abrangentes, como as direções ideais do desenvolvimento tecnológico, as leis que devem ou não ser promulgadas e as responsabilidades coletivas em grupos como as de associações profissionais de engenharia, como o CREA, por exemplo, grupos de consumidores. Ambas as questões são importantes na ética da engenharia e frequentemente estão entrelaçadas. O que significa isso? Que você tem que analisar as questões olhando a sua realidade de uma maneira isolada e olhando também tudo que tem à sua volta, para poder prosseguir ou não com o projeto. Considere, por exemplo, a indústria automobilística. Um exemplo de problema pontual ocorreu com o Volkswagen Fox brasileiro no ano de 2008. Seu sistema de rebatimento do banco traseiro decepou e esmagou os dedos de vários proprietários por um erro de projeto. Mesmo diante do grande número de ocorrências, a empresa se negou a efetuar o recalque, comunicando por meio da imprensa que os procedimentos do manuseio do sistema de rebatimento encontram-se descritos no manual do proprietário. Cabe dizer que o sistema do Fox, modelo de exportação, possui um sistema diferente e totalmente seguro. Essa seria a questão micro. Do ponto de vista macro, uma tentativa de resolver situações similares a essa poderia ser uma lei que obrigasse as montadoras de automóveis a certificarem os seus produtos de acordo com as normas de segurança UL, que em outros aspectos trata da segurança e da manipulação dos acessórios internos dos automóveis. O que acontece, gente? Por exemplo, muitas vezes, a solução mais fácil que nós encontramos para um problema de engenharia não é a moralmente melhor. O caso da Fox. O carro tem um manual do proprietário que é algo assim, de centenas de páginas. E, infelizmente, nós não lemos. Raramente existe uma pessoa que lê todo o manual. E uma coisa tão simples, por exemplo, rebater um banco de um carro, muitas pessoas pensam que não precisa de fato de ler o manual. Ninguém faz manual das coisas mais simples que nós fazemos na nossa vida, como, por exemplo, abrir uma porta, fechar uma porta, colocar a roupa no varal. Nós não lemos manual disso. Como tomar um copo de água, como comer. Nós não lemos manual disso. São coisas muito fáceis. E quando o ser humano pensa que algo é fácil, ele não lê o manual. Ah, mas então quer dizer, imagina só, se a gente tivesse um dispositivo de cozinha, que uma montagem errada desse dispositivo pudesse fazer com que esse dispositivo explodisse e matasse o usuário. Seria correto? Ah, mas o manual diz como deve ser montado. Eu tenho que evitar isso. Moralmente, eu devo evitar isso. Então, questão de ética na engenharia, não tem que nunca fazer algo que pode prejudicar uma pessoa, por mais que ela não siga todos os procedimentos corretos. Tá? Então, vai muito mais além do que, qual a maneira fácil de resolver? Não, pô, tá no manual. Não leu, se deu mal. Não é bem assim. A gente tem que sempre imaginar que existem questões que nós temos que tratar ela de uma maneira definitiva. E não simplesmente buscando, muitas vezes, a maneira mais fácil para resolver esse problema. E aí vamos falar um pouquinho também sobre a complexidade moral dos sistemas de engenharia. Complexidade moral. Os engenheiros
se defrontam com problemas morais e técnicos em todas as suas atividades. Em relação a materiais, a qualidade dos serviços de colegas ou fornecedores, a prazos e custos e a relações de hierarquia e autoridade. Bom, olha como que é um projeto, por exemplo, um sistema. Início, ideia, pedido, ou até mesmo necessidade de mercado, aí entra na parte de projeto, onde você tem o conceitual, do conceitual você vai para as especificações de desempenho, daí você vai para as análises preliminares, depois a análise detalhada, simulação e prototipagem. Dependendo da situação que eu tenho que voltar para o projeto, ou vou prosseguir para materiais e componentes, desenhos detalhados. Se tudo ocorrer bem, eu parto para a segunda parte, que é a manufatura. Cronograma, compra, fabricação, montagem, controle de qualidade. Se aqui der alguma coisa errada, pode ser que eu tenha que voltar para a fabricação ou voltar para a fabricação. Tá? Se der tudo certo, prossigo para implementação. Publicidade, manuais de operação, envio, instalação, treinamento dos operadores. E aqui, se der errado, pode ser que eu tenha que voltar para a fabricação de peças, ou até mesmo voltar para a especificação de materiais e componentes. Depois, uso do produto, serviço de campo, conserto e reposição de peças. Pode ser que eu tenha que voltar para análises detalhadas, para novas análises, para nova simulação. Então, sempre tem essa questão. Sempre você pode precisar voltar. Sempre você pode precisar voltar. E voltar, às vezes, imagina, voltar aqui, já está na manutenção, conserto, tem que voltar para a parte de análise, porque uma coisa deu muito errado. Pode acontecer. E aí é o seguinte, é aí que vai vir a questão ética para você. Vai vir a questão ética, por quê? Porque você tem que... Por mais que seja difícil voltar, tem que voltar. Não pode seguir um projeto que pode botar alguém em risco. Seja até mesmo risco financeiro. Pô, vou colocar um projeto no mercado que eu sei que vai quebrar com 3 meses, porque tem uma peça que não ficou bem projetada. Então, isso não é legal. Ok? Problemas morais potenciais. Quais são esses problemas morais que podem surgir? Os processos de projeto consistem em uma progressão de etapas que são interrompidas por alguns retrocessos, como eu falei usando a imagem anterior. O processo de iteração durante o projeto é parecido com laços de realimentação. E assim como qualquer sistema de controle, a engenharia leva em consideração os ambientes naturais e sociais que afetam o produto e as pessoas que o utilizam. Os problemas morais podem surgir por falhas dos engenheiros, dos seus supervisores, de vendedores ou de operadores de produto. E essas causas podem ter diferentes formas. Alguns problemas morais que podem surgir são o seguinte: falsa ideia de que existe engenheiro de segurança em algum lugar no momento do processo de projeto para detectar e corrigir problemas potenciais. Como assim? Eu estou projetando uma parada, mas assim, é um produto, ou até mesmo um procedimento, ou uma coisa do tipo. Mas, não. Então, assim, não precisa ter tanto cuidado, porque lá na frente vai ter alguém que vai detectar e vai corrigir esses problemas. Não. Eu tenho que mandar o produto sem problema nenhum. Essa é a minha função como engenheiro. Isso é o que é eticamente correto. Tá? Uso ou descarte incorreto do produto por um proprietário ou usuário desavisado. Então, se for um produto que requer um descarte especial, tem que ser informado de maneira clara e evidente. Tá? Desonestidade em qualquer atividade do processo, do projeto e pressão da gerência para tomar atalhos, isso é o que mais acontece. Isso é o que mais acontece. É lógico, né, que isso foi uma ficção, mas na minha série preferida teve um caso de um homicídio, né,
Na verdade, não chegou a ser um homicídio. Mas um cara que sequestra uma criança para poder meio que se vingar dos pais dela. Aí descobre, né, que o pai da criança sequestrada era um engenheiro que deixou passar um projeto de uma cadeirinha, centro de criança, que em 100 testes feitos com essas cadeirinhas, em um dos 100 testes houve uma falha. Houve uma falha, só que o primeiro lote estava todo construído. E aí eles mandaram o primeiro lote. Esse engenheiro ele corrigiu, inclusive, essa falha, mas ele só para os próximos lotes, né? E aí o que aconteceu foi que um cara dirigindo, o carro bateu e a filha dele que estava na cadeirinha acabou morrendo. Obviamente isso foi na ficção, mas nada impede isso acontecer na realidade. E aí o cara ficou assim doido porque perdeu a filha e aí quis se vingar. E de fato, né, acontece muito isso. A pressa, inimiga da perfeição, como diz o dito popular, faz com que nós tomemos decisões impensadas, decisões que muitas vezes a gente sabe que não é melhor, e aí para tomar essa decisão a gente acaba pulando alguma coisa que a gente não deveria pular. Então, nós acabamos sendo desonestos com isso, tomamos alguns atalhos que não poderíamos tomar, e por isso a gente pode cometer algum erro. Desatenção também é um erro, é um erro. Você não pensar nas diversas formas que a pessoa pode usar aquele produto que está criando. E uma dessas formas de desatenta, pode gerar uma questão de acidente, é um erro no seu projeto. A gente tem que projetar as coisas para que as pessoas desatentas não se machuquem. Até isso que a gente tem que pensar. Então, assim, essa desatenção ela vai ocorrer do seu consumidor final. Mas isso não pode fazer com que a gente não tenha esse cuidado do projeto. Falta de visão. Quando se aponta o turno de visão apenas para alternativas tradicionais, ignorando alternativas possíveis. Isso também é um problema, tá? É um problema moral que você, assim, sabe que pode ter uma alternativa melhor e aí você simplesmente fica focado no tradicional por pressa ou porque você quer entregar rápido o seu projeto ou porque você quer aparecer aí na frente de alguma forma. Isso é um problema moral. Você sabe que pode entregar mais, a empresa quer que você entregue mais, a solução que você pode entregar é melhor, mas você, por falta de visão, entrega uma solução qualquer, tradicional. Isso é também um problema moral em projetos de engenharia. Incompetência entre os engenheiros que executam tarefas técnicas. É um problema moral seríssimo. Como assim, professor? Então eu tenho que ser competente? Sim, você tem que ser competente. Se você não tem competência para fazer determinada atividade, para executar determinado projeto, você não deve executar. Você não deve executar. Por exemplo, se alguém me chamar para fazer um projeto de uma análise estrutural, de uma obra civil. Pô, cara, se eu pensar comigo, pô, fiz resmate na faculdade de engenharia mecânica, eu dou aula de resmate, eu sou bom pra caramba de resmate, eu tenho o livro do Hibber aqui. Posso fazer? Não. Não. O engenheiro civil estuda muito mais concreto do que a gente. Eu não tenho competência total para fazer aquilo. Da mesma forma que um engenheiro civil não vai ter competência total para projetar um tanque, uma tubulação metálica, uma estrutura metálica. Cada um no seu quadrado. É cada um no seu quadrado. Então, assim, eu não posso querer entrar na competência que não é minha. E isso é um problema moral seríssimo e que acontece muito, infelizmente. Falta de tempo, falta de materiais adequados, devido à má gestão, também é algo que é um problema moral que acontece muito.
mentalidade de silo, que mantém a informação compartimentada em vez de compartilhá-la entre os diferentes departamentos. Gente, tem gente que tem ciúme da informação. Obviamente que deve existir o sigilo, aquele sigilo corporativo que acontece dentro da empresa, beleza. Agora, às vezes, fica criando competição entre um setor e outro, onde ambos os setores têm objetivos em comum. Isso é um problema moral, sério, que não pode acontecer nos projetos de engenharia. Então, pô, minha equipe está projetando, vamos supor, eu sou da Embraer. Sou engenheiro da Embraer, produzindo aviões. Aí eu sou de uma equipe que está pensando no projeto de uma turbina. Aí já um colega de outra equipe está pensando no projeto estrutural do avião. Aí eu pensando na turbina, eu descobri uma liga metálica que por algum motivo não serve para minha turbina, mas pode servir para a estrutura do avião. Eu vou ficar segurando? Não, eu tenho que passar a informação para o meu colega, entendeu? Para o meu colega. Então, isso é, sim, contribuir para o desenvolvimento. E nós, como engenheiros, temos que fazer isso. Temos que contribuir para o desenvolvimento. Embora essa lista não esteja completa, ela sugere uma faixa de problemas que podem gerar desafios morais aos engenheiros. Ela também indica que os engenheiros precisam prever situações problemáticas e ter cuidado, imaginando, especialmente, quem pode ser afetado indiretamente de forma positiva e negativa pelos seus produtos e decisões. Então, tudo que você fizer como engenheiro, você tem que pensar no futuro, pensar em quem pode ser afetado. Quem é que pode ser afetado? O consumidor final? Quem pode ser afetado? Talvez a empresa que vai fazer as vendas, porque algum ponto vai falhar muito e ela vai ter que recorrer muito à garantia. Quem vai ser afetado? A própria empresa que você está trabalhando? Quem pode ser afetado? O meio ambiente? Esse produto que você está fazendo pode estar gerando mais poluição do que é necessário? Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando a gente fala de ética e de responsabilidades. Na engenharia, a palavra ética ela possui vários significados. Um deles informa que ética é sinônimo de moralidade. Refere-se aos valores morais que são importantes ou razoáveis, às ações ou políticas que são moralmente exigidas e ao moralmente admissível ou moralmente desejável. Assim, a ética na engenharia consiste em responsabilidades e direitos que devem ser assumidos por aqueles que se envolvem nas profissões da engenharia e também dos ideais desejáveis e compromissos pessoais no exercício da profissão. A ética está relacionada com a ação de inquirir o que está certo e errado, considerando os vários pontos de vista, além do seu próprio ponto de vista, para poder julgar e decidir alguma ação futura. Como eu disse anteriormente, em relação ao valor moral, baseado no autor que eu gosto bastante, que é o C.S. Lewis, o autor, por exemplo, de famosíssimo livro de As Crônicas de Nárnia, ele fala em um dos seus livros que todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Isso é o que ele entende como o bem moral, como a nossa moral, né? Que todo mundo tem isso em si. Entretanto, por questões culturais, regionais e de qualquer outra espécie, você e alguém que está compartilhando de um mesmo projeto com você, está trabalhando em conjunto com você na elaboração de algum projeto, pode ter pensamentos diferentes em relação à moral. Você pode achar
que exatamente a atitude é correta e ele errar. Eu disse isso. Então, a ética em relação à engenharia, ela não está relacionada somente ao que você pensa que é certo e que é errado. Ela está relacionada ao que o bem comum pensa que é certo e que é errado. Então você tem que, além de entender que não pode ter nada contrário à sua própria moral no projeto, mas também tem que ser alguém que agrade a maioria, que seja algo correto, não só para você, mas também para a maioria. A ética, de forma geral, é a atividade de analisar a moralidade. Ética na engenharia é o estudo das decisões políticas e valores que são moralmente desejáveis na prática da engenharia. Beleza? E aí agora vamos fazer algumas tarefas de um projeto e quais são possíveis problemas morais que possam surgir. Primeira tarefa, projeto conceitual. Quais são os problemas morais que você pode ter num projeto conceitual? Cegueira para novos conceitos. Não está aberto, né, a novos conceitos. Botar aqueles tapa-olho, esse tipo de animais, né? E só olhar para o seu projeto, não olhar para o redor, não olhar para o geral, não analisar tudo e todos como se deve analisar. Um risco também, um problema que pode surgir é você violar alguma patente ou algum segredo industrial, tá? Então, assim, eu trabalhava numa empresa que tinha um procedimento assim, assim, assado. Isso é da empresa, não é seu. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Vamos supor que você trabalhava numa empresa e durante a sua estadia naquela empresa, você desenvolveu um produto. Esse produto é um projeto da empresa, não é seu, é da empresa. Você pode pegar esse projeto e dar continuidade a outra empresa? Não, não pode. Tá violando o segredo industrial de uma outra empresa. Beleza? Ou até mesmo o produto ser usado de forma ilegal. Vou projetar alguma coisa aqui que não vai poder ser usado de forma legal. Para contribuir com um crime organizado, por exemplo, sei lá, alguma coisa que é ilícita. Então, para a moral também. Não objetivo e nas especificações de desempenho. Supor coisas que são irreais, tá? Fazer suposições que não existem. O projeto depende de materiais não disponíveis ou não testados. Nas análises preliminares, o que é que pode surgir? Nas análises preliminares, elas podem ser desiguais, né? Excessivamente detalhado na área do projetista e deficiente em outras áreas. E nas análises detalhadas, você pode ter um uso descuidado de dados e programas de computador, baseado em metodologias que não são identificadas. Na parte de simulação e prototipagem, testes feitos somente sob condições mais favoráveis. Isso acontece demais. Por exemplo, eu vou projetar um rolamento. Aí eu pego, faço o teste do rolamento, né? Faço o teste do rolamento lá e vi que ele aguenta uma carga de, sei lá, 20 kN. Só que esse teste eu fiz com o rolamento parado. E eu sei que o rolamento ele vai atuar em um local que tem alta rotação, ou seja, vai ter tensão sobre fadiga e vai ter temperatura ainda. Eu testei? Não testei na realidade que eu deveria ter testado. Beleza? Não testei na realidade que eu deveria ter testado. Então, não está testado direito, né? Vou projetar uma estrutura metálica e vou desconsiderar que ela vai ficar na beira do mar.
Aí eu faço um protótipo, testo bonitinho e tal, mas não testei ele pensando na corrosão, enfim. Especificações pouco flexíveis, né? Alterações de projeto mal verificadas, programações das tarefas, promessas de dados de finalização que não são realísticas, baseadas na falha de previsões de eventos inesperados, compras. Até na parte de compras pode ter erros morais. Por exemplo, especificações definidas, direcionadas para um único fornecedor. Gente, isso é um problema sério demais. Demais. Isso acontece muito. Eu falo porque eu já vi isso acontecer. Isso acontece demais. Eu preciso de um produto, né? Porque até as empresas privadas, elas compram as coisas por licitação. E aí o que acontece? A pessoa vai, faz o produto igual com uma especificação para puxar a sardinha para alguém sem necessidade. Sem necessidade. Pensando no fornecedor que é um amigo ou alguém até que, pior ainda, molhou a mão desse projetista, acontece. Né? E isso aí é um erro moral. Além de tudo, fazer um teste inadequado das peças compradas também é um erro. Na fabricação das partes, qualidade variada de materiais e de mão de obra, não detecção de materiais e componentes inadequados. Continuando, na parte de montagem, até mesmo insegurança no local de trabalho, desconsideração do trabalho de movimentos repetitivos, controle insuficiente nos resíduos tóxicos. Por exemplo, como assim, professor? Eu tenho um produto que eu vou produzir ele em série, né? Uma linha de produção, onde vai ter uma técnica que vai ser manual. E aí, eu sei que o cara demora 30 segundos para fazer uma montagemzinha lá. Então, em uma hora, ele faz 1.800 peças. Ou uma hora ele faz 120 peças. E aí eu considero que o cara faz 120 peças por hora. Mas eu esqueço que aquele movimento repetitivo pode fazer com que ele tenha uma lesão. E isso é um erro moral. Já na parte de controle de qualidades, um controle não independente, uma coisa resultando em testes mal feitos e por aí vai. Nós temos uma série aqui de problemas que podem surgir em cada fase do teste, desde o projeto conceitual até a parte de reciclagem e descarte. Tá? Todos isso podem gerar problemas que podem prejudicar alguém. Então, nunca, em qualquer fase do projeto, você deve fazer algo que possa prejudicar alguém lá no futuro. Um ponto importante, manutenção, conserto e reposição de peças. Hesitação para fazer recalque do produto. Cara, errou, reconhece o erro e vai gerar prejuízo? Não importa, tem que reconhecer o erro e resolver. No caso de um carro, chama de volta para os carros para poder consertar aquele erro. E qual é a importância do estudo na ética da engenharia? O objetivo do estudo na ética da engenharia é melhorar a qualidade, a habilidade do engenheiro de se defrontar efetivamente com a complexidade moral recorrente das decisões e ações do exercício profissional. Assim, o estudo da ética na engenharia reforça a habilidade do engenheiro de raciocinar de forma clara e cuidadosa sobre as questões morais. O objetivo principal é melhorar sua autonomia moral. A autonomia moral pode ser vista como a habilidade e o hábito de se pensar de forma racional sobre as questões éticas com base nas preocupações e nos compromissos morais. Algumas habilidades relacionadas com a ética da engenharia são, a primeira delas, consciência moral. Proficiência em reconhecer os problemas e as questões morais na prática da engenharia. Primeiro de tudo que você tem que ter é essa consciência moral. É você reconhecer de fato quais são os problemas morais
que aquele projeto que você está trabalhando pode gerar. E evitá-los. Porque, primeiro, um problema que você não reconhece, você não evita. Essa é a realidade. Um problema que você não reconhece, você não combate. Então, isso é muito fato. Vamos pegar um exemplo bem assim grosseiro, um alcoólatra. O alcoólatra ele só consegue se tratar quando ele percebe que o álcool é um problema na vida dele. Enquanto ele vê o álcool como algo normal, enquanto ele vê o álcool como assim, algo que só contribui para o prazer, o lazer dele, ele não vai procurar um tratamento. Da mesma forma, é as questões morais na engenharia. Por exemplo, enquanto você pensar que projetar uma peça que, se for mal utilizada, pode gerar um acidente de alguém, é um problema seu. Enquanto você não reconhecer isso, você vai continuar projetando nada. Até porque o cara tem que se virar lá, o cara tem que ter manual, o cara tem que ter especificado, o cara tem que ter expertise para isso. Enfim. Então, a consciência moral é muito importante. Segundo, raciocínio moral convincente. Compreensão, esclarecimento e a avaliação de argumentos de lados opostos, das questões morais. Coerência moral. Pontos de vista consistentes e compreensivos, baseados em fatos relevantes. Então, não pode ter um ponto de vista, algo assim, totalmente voado. Tem que ser algo baseado em fatos relevantes. Ok? Imaginação moral. Discernimento das respostas alternativas. Discernimento das respostas alternativas às questões morais e busca de soluções criativas para as dificuldades práticas. Comunicação moral. Precisão no uso da linguagem ética comum, com uma habilidade necessária para expressar e defender os próprios pontos de vista de uma forma adequada e confiante. E a razoabilidade moral. Uma disposição e habilidade de ser razoável. Temos que ser razoável. Obviamente, precisamos muito ser pessoas razoáveis. Respeito pelas pessoas, isso é fundamental. Preocupação verdadeira pelo bem-estar do próximo, assim como o seu próprio bem-estar. O respeito é bom, todo mundo gosta e deve ser praticado em todo lugar, inclusive na engenharia. O respeito é você se preocupar com o bem-estar do próximo. Então, na engenharia, tudo que você deve fazer deve ter em vista o respeito, deve ter em vista a questão de olhar o bem-estar do próximo, para que assim você consiga que todo mundo saia bem. Tolerância à diversidade, amplo respeito pelas diferenças étnicas e religiosas, assim como aceitação de diferenças razoáveis nas percepções morais. Como assim? Até na engenharia isso tem, até na engenharia. Até na engenharia. Por exemplo, vou falar um exemplo aqui bem grosseiro, né? Você é um brasileiro, e aí você está na sua empresa, tem você de brasileiro, e aí tem uma empresa que fez uma parceria, aí vem um paraguaio, vem um chinês, vem um senegalês. Cara, você tem que simplesmente respeitar as pessoas, mesmo que não sejam do mesmo país que você, não tenham a mesma formação que você, mas nem que estar aberto a ouvir essas pessoas e a aceitar a contribuição dessas pessoas para o seu projeto, tá? E isso falando em questão de etnia e questão de religião. Sei lá, às vezes você é um cristão e aí o outro engenheiro da sua equipe é um espírita e aí por esse motivo vocês não se dão bem, sei lá. Ou às vezes você é um cristão protestante e a pessoa é uma cristã católica e vice-versa. Pode haver diferenças religiosas, mas dessas diferenças religiosas
elas não devem implicar em você simplesmente deixar de ouvir a pessoa dentro do que ela tem a contribuir para o projeto, porque ela tem uma religião diferente da sua. Isso parece ser algo assim que eu estou falando besteira, mas acontece. Infelizmente, as pessoas hoje em dia têm uma natureza preconceituosa e a gente tem dificuldade de aceitar tudo aquilo que é diferente do que a gente viveu e vive. Então, se a pessoa tem uma formação em escola diferente da gente tem uma dificuldade de aceitar, porque a gente sempre vai se achar melhor. Então, é uma outra questão que a gente tem que sempre, nunca esquecer e sempre levar em consideração. Esperança moral, que é quando nós temos uma valorização elevada das possibilidades do uso de diálogos racionais na solução de conflitos morais e, por fim, integridade. A manutenção da integridade moral e junção da vida profissional com as convicções pessoais. Nós precisamos ser pessoas íntegras, tá? E aí é isso que fala ética na engenharia. Não tem muita coisa a se passar, é basicamente isso. É mais dar esses alertas mesmo, que nós sempre temos que ter em consideração que os problemas de engenharia e os projetos devem ser pautados na ética. Não só de engenharia, eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser pautado na ética, pautado numa responsabilidade socioambiental. Você tem que ter preocupação com a natureza, preocupação com o seu próximo, preocupação com tudo à sua volta. Isso é ética. E aí, cara, os valores morais, quando eles são aplicados, quando você entende o que é certo e o que é errado e busca pelo certo em todo tempo, isso tem consequências muito boas. Tem consequências muito boas mesmo, porque você tem frutos bons disso, né? Quem colhe coisas boas, quem planta as coisas boas, vai colher coisas boas. E assim funciona em todo lugar. Então, parece algo assim, quando a gente fala de ética, engenharia, algo que está muito aquém da nossa realidade, mas não. Talvez está tudo dentro da sua realidade, sim. Talvez a nível menor escala. Talvez você não vai virar um engenheiro que vai projetar uma cadeirinha que pode matar uma criança. Mas talvez você vai ser um engenheiro que vai tomar conta de uma equipe e através dessa gestão dessa equipe, você pode ter que tomar decisões que possam prejudicar ou não a saúde emocional dos membros dessa equipe. Então, tá vendo como que os preceitos éticos, eles são muito mais do que a gente imagina? Não é só a questão de projeto, não, em tudo, cara. Execução também. Às vezes você vai ter a oportunidade de fechar com um fornecedor e às vezes, sei lá, você vai ter que contratar, sei lá, vamos supor que você trabalha numa empresa de metal mecânica e precisa contratar um serviço de isolamento térmico. Pô, você tem um amigão, cara, um amigão que está na empresa de isolamento térmico, um amigão mesmo, colega seu de faculdade, você quer ajudar o cara, mas ao mesmo tempo, a empresa que você trabalha, ela quer um preço melhor, com a qualidade boa do seu serviço. Você não pode simplesmente, só porque o cara é seu amigo, tentar fazer as coisas para direcionar para essa pessoa. Tentar fazer as coisas para direcionar para essa pessoa. Então, assim, sempre trabalhar dentro da ética, sempre trabalhar dentro do que você entende ser o correto e que, mas ajudar um amigo é correto, sim. Mas essa ajuda ao seu amigo, ela jamais pode prejudicar a própria empresa que você trabalha, a ponto de fazer você contratar um serviço mais caro do que de fato ele é. Então, talvez você não vai ser um engenheiro projetista de uma grande empresa, mas certamente você vai se deparar em algum momento da sua carreira, isso se não já se depara com uma questão que envolve os preceitos éticos e morais e vai precisar tomar uma decisão a respeito disso. Portanto, sempre pense que você precisa tomar essas decisões mais assertivas possível, ok? Beleza, galera? Alguma dúvida?